Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que vai se finalizando na perseverança, rompendo de fé em fé, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Deus nos diz em sua palavra: eu formo a luz, eu formo as trevas, faço absolutamente tudo. Nada do que acontece na terra como no céu foge do seu controle. Tudo está sobre o seu controle, tudo está sobre o seu domínio. O próprio Jesus disse: não compete a vós saber os tempos, pois nem ao Filho lhe foi concedido daquele dia, somente o Pai sabe, nem o Filho nem os anjos. Ele nos diz a respeito dos sinais. Sabemos que se Deus nos coloca à prova, a Bíblia diz que é motivo de alegria, porque depois de aprovados entrarão no gozo do Senhor. Ele disse que nem todos iriam produzir os bons frutos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Assim como ele diz que, como há variedade de dons e ministérios, alguns produziriam 30, outros 60, outros 100 por um. Os discípulos, do qual foram feitos apóstolos, disseram: Mestre, largamos tudo para lhe seguir, largamos o barco, a família, que herdaremos? E ele disse: 100 vezes mais nesta vida e na vida vindoura. Para produzirmos os bons frutos, temos que estar segundo a videira. Ele, o Espírito, é a verdade. Os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura. Onde a Bíblia diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele disse àquela mulher samaritana que questionava: os nossos pais adoram nesse monte, que era em Samaria, porque construíram um templo, porque os samaritanos não se davam com os judeus. E ele disse: na verdade chegará o tempo que nem vós não sabeis o que adorais. A salvação vem do judeu. A salvação vem de Jesus, da qual ele disse: chegará o tempo aonde não se adorará nem neste monte, nem em Jerusalém. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, a sua morada é celestial, majestosa e santa, do qual ele é o cabeça, o Pai cabeça do Filho. Pai, Deus é a cabeça do Filho, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, Cristo, o ungido de Deus, do qual nós temos que estar como membros dos membros, a unidade da fé, interligados uns aos outros, aonde ele é o cabeça da noiva que herdará o reino dos céus, aonde haverá o casamento, do qual ele diz: aquele que fizer a vontade do meu Pai, meu irmão é minha irmã, será a mãe, a mulher virtuosa, que é a coroa para o seu esposo, da qual ele nos ensina: perseverai, segundo o Espírito opera em vós. Se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. A Bíblia diz: há quem se considera puro, mas não lava da sua imundícia, porque a única forma de operar santificando e purificando é por meio do lavar da água, que é a palavra, que é viva e eficaz. A única forma. Doutrinas meramente humanas, falsas religiosidades, aquele que se considera religioso e não refreia sua língua, sua religiosidade é falsa. Aquele que ama uma briga ama o pecado.
Ele nos diz por esses dias que a sua alma rodeia aqueles que apressam com os pés para a maldade, aqueles que maquinam maus pensamentos, do qual ele diz que aquele que esparrama contenda entre os irmãos, ele abomina. Por isso temos que estar vigilantes, temos que andar segundo o seu Espírito, que nos ensina a produzir somente os bons frutos, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade como fonte de alegria, jamais utilizai como fonte de lucro, porque aquele que usa a sabedoria, aquele que a detém, ela é possível para que seus dias vão bens e longos nessa terra e para anunciar a salvação. Aquele que usa a sabedoria para aquilo que é mundano se torna um miserável à beira do caminho a mendigar. Por isso estais vigilantes, perseverai nas obras de justiça, na equidade, exercendo o direito, do qual, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. A Bíblia diz que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele é aquele que já sabe, ele é aquele que supre as nossas necessidades assim como tem suprido. Ele é aquele que a Bíblia diz que pedir lhe será concedido, né? Ele é a porta, batei, e ele é aquele que, quando nós abrimos também o nosso coração, ele adentra em nosso coração. Um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. Ele é aquele que não tosqueneja, ele é aquele que, ainda quando em determinadas situações nós não temos nem como orar, ele com gemidos inexprimíveis, através do Espírito Santo, Consolador, o Advogado, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E assim nós perseveramos dia após dia segundo o seu zelo, o seu cuidado para conosco. Porque agindo ele, ninguém impedirá. A Bíblia diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque não tememos nada. A Bíblia nos ensina: não temeis a homens meros mortais, que são impossíveis somente de retirar o pneuma, o fôlego de vida, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, tem o poder para lançar aonde o fogo não se apaga, tanto o corpo como a alma, aonde muitos serão sepultados para vergonha. Já outros que creram nele e depositaram a sua confiança, aqueles que confessam ele como o único e suficiente Salvador de vossas vidas, aquele que crê que o Pai o ressuscitou no último dia, assim ele fará e nos ressuscitará. E nós subiremos e ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade através do seu Espírito, porque ele não divide a sua honra e sua glória com homens, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e nos compartilha através do seu Espírito. E assim nós confiamos, nós depositamos a nossa confiança, nós revestimos do capacete da salvação, a couraça da justiça, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, revestindo a cintura, os lombos e a cintura com a verdade, cingir a cintura com a espada ao herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, pelo que ele é o sacerdócio real e santo do qual nós seguimos, sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de luz e justiça, o maior abençoou da promessa, semente de Abraão, Isaac e Jacó, do qual ali a semente, ele é a semente, é a palavra, do qual Deus não se importa de ser chamado de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque eles perseveraram segundo a fé
Eles almejaram a terra que é a celestial, que é a Jerusalém jubilosa, dos milhares e milhares de anos, do qual nós anunciamos constantemente a salvação, porque sábio é aquele que ganha uma alma. A Bíblia diz: um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. Quando um pecador se arrepende, há festas no céu, e assim ele, como o Pai e o Filho, alegra daqueles que pedem a sabedoria deliberadamente, da qual ele concede a todo aquele que o pede, atraindo a nós até o Espírito de Cristo, a única forma de andar em verdade, porque está escrito: seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. A única forma de andarmos em Espírito e em verdade é segundo o Espírito de Cristo. Tudo é possível àquele que crê. Ele diz: não vês um grão de mostarda, o menor grão da agricultura. Através do exercício constante da fé se torna uma árvore da qual até mesmo os pássaros podem fazer os seus ninhos, e nós perseveramos segundo esta fé, através do exercício constante da fé, adicionando à nossa fé as virtudes de Cristo, os frutos do Espírito Santo, para aqueles que perseveram, para aqueles que se tiver de gloriar, glorie antes em vossas fraquezas, e assim nós anunciamos não aquilo que nos é próprio, mas aquilo que Ele coloca em nossa boca, e nós perseveramos dia após dia, anunciando a verdade que é viva e eficaz, da qual Ele disse àqueles fariseus que creram nele e saíram das sinagogas, da qual Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cautelai-vos do fermento dos fariseus. Ele falou também em relação aos anciãos: fazeis o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, porque eram meramente ouvintes e não praticavam aquilo que eles mesmos diziam. E aquele que é somente ouvinte engana e ilude-se a si mesmo. Portanto, em mais um dia perseverai, segundo a fé opera em nós. Voltai ao primeiro amor, às obras de justiça, porque aquele que se está vivendo agora de forma injusta, as suas primeiras obras já não são possíveis de o salvar, o justificar, embora tenham os dons que são irrevogáveis, mas a forma correta é segundo o amor. Aí ele nos diz: ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor é como um prato que ecoa, como um sino que tine. O dom supremo, o amor, a piedade, a caridade, ainda que pegasse tudo que tem, vendesse e doasse aos pobres, se não for segundo o amor, nada resolve. Ainda que tiver a fé de transportar os montes, não resolve se não for operar segundo o amor, o dom supremo, aquilo que é eterno, porque até mesmo os dons irrevogáveis cessarão, mas o amor é eterno, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. O amor ágape, o amor condicional que nos constrange, Ele nos amou primeiro, e Ele é aquele que está pronto e preparado para toda boa obra. Ele é aquele que, como Ele diz, de agora em diante sabeis que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Todo aquele que pedir que perdoar aquele que vos ofendeu, assim como nós, Ele é aquele que nos perdoa. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como Ele disse: Pai, está consumado. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim nós agimos segundo o amor opera em nós, porque o amor é benigno, suporta, sofre, tudo suporta. E assim nós anunciamos essa verdade, nós anunciamos aquele que nos faz cumpridores de amar somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma. Amar o próximo como a ti mesmo. E assim perseverai em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.